Então, vamos lá. Dando início aqui, né? O curso ele já pressupõe que você tenha feito outras disciplinas de eletromagnetismo, certo? Sim, E aí senhor. ele já começa fazendo a abordagem a partir da lei de Ampère, ok? E a importância da lei de Ampère aqui que a gente vai trabalhar é justamente que, como James Clerk Maxwell, que foi a gente diz que é a pessoa que colocou os elétrons para dançar no campo da teoria, quando ele pegou as equações, ele percebeu que havia um problema na lei de Ampère. Aí ele coloca um outro termo, né, que a gente vai ver em breve, que é a corrente de deslocamento, certo? Para que fosse corrigido esse problema, certo? Mas o que vem a ser exatamente a lei de Ampère? Ao se aproximar uma bússola de um fio com uma corrente elétrica, essa bússola ela vai dar uma indicação da presença de um campo magnético no entorno desse fio. E para o caso de que uma densidade de carga de corrente seja constante, a gente tem a seguinte relação, que é a chamada relação da lei de Ampère, ok? Para um circuito fechado, a gente tem o seguinte resultado, que a gente vai chamar de equação número 1, certo? Aonde a gente tem aqui, do lado esquerdo, a gente tem aqui uma integral de linha, certo? A gente chama aqui uma integral de linha em C. E seria a integral de linha de B, no caso, né? No caminho fechado C. Então, se a gente fizer um desenhozinho aqui, eu sou horrível desenhando, mas eu vou me esforçar para fazer o melhor possível. Se a gente fizer esse desenhozinho aqui de uma certa superfície S, ok? E ela está sendo percorrida por uma corrente que tem um sentido aí, se você perceber, esse sentido daí seria o sentido anti-horário. O que é que acontece? Esse vetor dl aí é um vetor infinitesimal e ele é tangente a C. Então, em qualquer ponto dessa superfície S daí que a gente pegar, a gente vai ter o campo magnético B, certo? E tangente a essa superfície, a gente vai ter um DLzinho. Em qualquer ponto que a gente pegar, a gente vai acabar por ver isso. Não importa qual seja o ponto que a gente olhar aqui. Do lado direito, a gente tem μ0, que é a permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética. Permeabilidade magnética. Magnética. Hoje a letra está fluindo mais bonitinho um pouco. E que é a corrente, porque ontem a letra estava muito feia, que é a corrente elétrica, certo? Que é a corrente elétrica. Esse resultado está errado? Não, ele não está errado, mas ele carece de uma modificação que vai ser o que a gente vai ver que o Maxwell faz, certo? Bom, essa lei daí, ela possui uma informação global sobre os valores de B. Ou seja, com ela, a gente pode saber qual é o valor de B em cada ponto dessa superfície daí. É isso que ela está falando para a gente aqui. E a partir da equação 1, a gente pode extrair as informações locais, a gente pode obter esse valor de B em um determinado local, certo? Um ponto R no espaço determinado. A gente pode fazer uso do teorema rotacional. Teorema rotacional. Eu acredito que você tenha visto em cálculo ou em introdução à física. A introdução à física vê isso também, né? Você vê essa parte daí, o teorema rotacional. Fazendo uso dele, a gente pode pegar essa integral de linha, certo? Então, a gente tem aqui a integral de B no contorno
dela com esse vetor dl, ele pode ser escrito como a integral de superfície, ou seja, para qualquer ponto da superfície, do rotacional do campo B, vezes um elementozinho de área, ok? E esse elementozinho de área aqui, vamos chamar isso aqui de equação 2, certo? Esse elementozinho de área aqui, ele também vai ser perpendicular a qualquer ponto dessa superfície. Então, se a gente pegar aqui novamente e fizer um desenho, vamos dizer que seja o mesmo desenho, não é exatamente, e você pegar em torno de uma regiãozinha R qualquer aqui, você vai ter perpendicular a ela esse vetorzinho dA aqui. Esse vetor, vamos lá, dA, é perpendicular, ou seja, ele faz 90 graus Com a superfície. ao plano tangente, da superfície S. Ou seja, como você falou da superfície S. Em qualquer ponto da superfície você vai encontrar isso. Com o módulo dele igual à área de ação infinitesimal em torno do ponto R. É uma areazinha bem pequenininha aqui, certo? Em torno desse ponto. E aí, o sentido de dA, ele é dado pela regra da mão direita. Se você lembrar da regra da mão direita, é a regra na qual você vai pegar e vai usar o seu polegar, certo? Seu polegar opositor, e você vai fazer o seguinte: você vai girar os seus dedos, os demais dedos, no sentido da corrente, e o polegar opositor vai, no caso, para cima ou para baixo, do sentido que você fizer esse movimento da mão direita. Se a gente pegar aqui, a gente viu que a gente está no sentido anti-horário, certo? Se você girar sua mão no sentido anti-horário, ok? O seu dedo ele vai estar para cima. Nesse caso, saindo do plano da folha. Seria... se a superfície estivesse em XY, a gente estaria vendo ela dessa maneira. Estaria vendo a ponta da flecha. Só lembrando que isso daqui seria saindo em Z, né? Se fosse saindo em Z. E isso daqui é entrando em Z. Se fosse o caso. É você imaginar como se fosse uma flecha. É sempre melhor você ver a flecha indo do que a flecha vindo, né? Certo? Aí, caso o sentido fosse o contrário, você teria que fazer a inversão. E aí você obteria o sinal contrário e a direção e o sentido contrário. Ok? Mas dando prosseguimento aqui, a gente tem a corrente elétrica que a gente falou ali. E essa corrente elétrica, ela pode ser representada da seguinte maneira. Ela pode ser representada por... E ela pode ser representada como sendo I é igual a uma integral de superfície de J dA. Certo? Essa aqui vai ser a nossa equação 3. Ou seja, é uma corrente de densidade que a gente está vendo aqui. É uma corrente de densidade na qual, se a gente pegasse que ela tivesse um valor constante, certo? O valor de J fosse constante, J seria dado por I, o módulo de J seria dado por I sobre uma determinada área. Poderia ser visto dessa maneira. E que é basicamente assim que a gente vê no ensino médio ou nas questões mais simples que tem. Se o fluxo se a densidade fosse constante. Constante, exatamente. Constante, a gente trabalha dessa maneira. É claro que aqui, no mundo real, ela nunca é exatamente constante, né? Mas vamos lá. Assim, JDR é uma informação local do transporte de carga em um dado ponto, de um ponto de R. Se a gente pegar aqui e desenhar uma determinada superfíciezinha, certo?
E, novamente, aqui a gente esteja em torno de R, fazendo essa variação em torno desse ponto R aqui, o que é que a gente vai ter aqui? A nossa densidade de corrente, ela vai ter esse sentido daqui saindo, e isso daqui, ela vai ser saindo, porque se a gente tiver aqui uma carga positiva, se você lembrar lá do início da matéria, quando você está estudando o campo elétrico e esses conceitos daí, você sabe que o campo elétrico ele é um chamado campo de afastamento caso a carga seja positiva, ou seja, as linhas de forças estão saindo de um determinado corpo. E se for negativo, ele é o campo de aproximação, ou seja, as linhas de força estariam entrando. O que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar o resultado dessa equação 3 aqui e juntar com o resultado da equação 2. Então, de 2 e 3, a gente pode escrever o seguinte. Você sabe que em 2 a gente viu ali que P dl é M0 I. E I a gente sabe agora que seria isso. Então, a gente vai escrever como aqui? A gente pode escrever da seguinte maneira. Sabendo que B vezes dl pode ser escrito pela regra do rotacional como sendo dA, isso aqui vai implicar para a gente que M0 vezes I, certo? Daqui, substituindo aqui, vai ser igual à integral de superfície do rotacional de B vezes dA. Ou ainda, a gente pode escrever como sendo o quê? Que o rotacional, aliás, a integral de superfície do rotacional do campo magnético vezes dA, olha só, ele vai ser quem agora? A gente igualou M0 vezes I a essa regra do rotacional. Mas quem é que vem a ser M0 vezes I? É a integral de superfície da densidade de corrente vezes dA. Então, o que, é que a gente vai ter aqui? Vai ter menos, já passando para o lado de cá, M0 da integral de superfície de J vezes dA. Isso aqui vai ser igual a zero. Sendo igual a zero isso daqui, eu posso simplesmente colocar esses termos dentro de uma mesma integral. Então, isso aqui vai ser integral de superfície, abre um parênteses, do rotacional de B, menos μ0 vezes J, dA igual a zero. Essa aqui vai ser a nossa equação número 4, certo? Vai ser a nossa equação número 4, na qual a gente sabe o quê? Que todos os elementos, nessa integral, dessa superfície, todos os valores dessa integral, eles têm que ser o quê? Nulos. Tem que ser zero. Mas a gente sabe o quê? Que o elemento de área dA, ele não pode ser nulo. Então, ele é diferente de zero. E isso daqui vai implicar para a gente que o rotacional de B, certo? Vai ser igual, já passando para o lado de lá, a μ0 vezes a densidade de corrente. Essa aqui vai ser a nossa equação 5, e ela vai ser a lei de Ampère. Lei de Ampère, faltam 10 minutos. Daqui a 10 minutos eu vou ter que parar a área, certo? Para a área não, a aula. Lei de Ampère. Caraca, já? Diferencial. Certo? Essa daqui vem a ser a nossa lei de Ampère diferencial. Eu só escrevendo aqui, generalizando ela, eu posso colocar ela como sendo, para qualquer ponto de R, né? Eu poderia colocar μ0 vezes J de R. A mesma equação, só para ficar mais bonitinha, corretinha. Certo?
E essa lei daqui, eu vou abrir um parênteses, né? Tem o seguinte, olha. Conhecida a corrente em qualquer ponto de R, a densidade de corrente, né? Então, temos as informações de B em qualquer ponto R, né, da superfície. E é isso que a lei de Ampère diferencial está dizendo para a gente. Um detalhe aqui a resguardar. Essa lei de Ampère diferencial que você está vendo aqui, vou botar um asterisco nela, ela já é o resultado que a gente vai obter de Maxwell, que foi a contribuição de Maxwell dentro da equação, vai ser idêntica a essa. A única diferença é que vai aparecer uma corrente de deslocamento lá. Mas essa equação daí vai manter esse padrão. A corrente de deslocamento vai aparecer, a gente vai ver isso ou nessa aula ou na próxima aula, certo? Agora vamos passar aqui para um outro resultadozinho. Vamos lá. A lei de conservação da carga. Isso aqui é um resultado matemático e físico, obviamente, bem interessante, porque existem algumas maneiras que a gente pode trabalhar para obter essas equações que seriam mais práticas até fazendo dessa mesma maneira. Alguém está pedindo para entrar. Já conseguiu. Vamos ver. Opa, Verônica, boa noite. Está me ouvindo? Opa, Verônica. Boa noite, Verônica. Bom, a gente já está com a aula em curso, certo? Então, você depois acompanha do início. Daqui a 6 minutos e meio, a gente vai ter que fazer uma pausa, que é para reiniciar a gravação da aula. Então, eu vou reenviar um novo link para a gente começar a gravar de novo no Zoom, certo? Tá certo. Obrigada, professor. Tudo bem. Então, vamos lá. A lei de conservação da carga, certo? Para essa análise, a gente vai pegar o seguinte resultado aqui. Imagine que você tinha um campo, F qualquer, certo? E você tem o rotacional desse campo. Bom, é um resultado matemático conhecido, que todo mundo praticamente trabalha isso, fazendo um cálculo, que o divergente de um rotacional, ele é nulo. Certo? O divergente do rotacional é nulo. Eu não vou provar isso daqui, mas provar não, demonstrar. Mas a demonstração é bem simples, entendeu? E é um objeto comum dos cursos de cálculo 3 principalmente. Ok? Mas a partir disso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar aqui de volta a lei de Ampère diferencial, certo? Que a gente tem aqui o seguinte, o rotacional de B, né? O rotacional de B é igual a μ0 vezes a densidade de corrente. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar o divergente, certo? De maneira, eu vou apagar aqui rapidinho, para a gente botar o divergente, já que μ0 é constante, ele vai sair para fora. Isso aqui vai ficar o divergente de J, certo? Então, pelo resultado que a gente tem na equação 6, o que é que a gente obtém aqui? A gente obtém que esses dois resultados aqui têm que ser nulos. E a consequência disso que a gente vai implicar é que o divergente da densidade de corrente, ele é nulo. E essa vai ser a nossa equação 7. Certo? O divergente da densidade de corrente, ele vai ser nulo. Outra maneira da gente representar isso daqui poderia ser abrindo em termos de x, y e z, na qual seriam... perdão. Detesto quando isso acontece, gente.
Droga. Desculpe. Ah, pronto. Recuperei. Perdão, pessoal. Quando você pressiona a tela, ele acaba, às vezes, fazendo isso. Se a gente representar isso daqui abrindo para as ternas, no caso, no plano cartesiano, a gente teria... Ah, filho de uma mãe. A gente teria que dRom, perdão, pessoal, tá? dRom de x, de j da componente x, mais dRom de y, da componente j de y, mais dRom j de z, dRom de z vai ser igual a zero. A nossa equação aqui, número 8. Esse resultado aqui eu estou colocando só para a gente abrir. Vocês sabem que o produto, o divergente de um determinado vetor, ele vai dar um escalar, certo? O rotacional, ele obviamente vai dar um vetor, né? E por que eu estou fazendo isso? É que o livro original, o trabalho original de James Clerk Maxwell, ele abre sempre para esses planos todos, e não é a maneira mais usual de se fazer, mas é bem bonito. Eu já vi uma cópia do livro, é bem interessante. Agora, a gente vai supor que a gente pegue o seguinte exemplo aqui, ó. Vamos lá. Suponha que a gente tem uma densidade de corrente J e ela tem a seguinte direção. Só que essa direção daqui é a direção do nosso campo Z aqui. Ok? Isso daqui vai implicar para a gente, 2 minutos para a gente pausar a aula, que a corrente de X ela vai ser nula, já que a gente está na direção de Z, e a corrente de Y, a densidade de corrente de Y, ela também vai ser nula. Só que o que eu vou obter? Vai sobrar o que para mim? Se eu fizer esse termo aqui como zero e esse termo daqui como zero, a equação 8 vai ficar resumida para mim como a densidade de J de Z, dRom de Z, certo? Igual a zero. Isso aqui está dizendo para mim que J não varia ao longo de Z. Ele não varia ao longo de Z. Ou seja, toda a corrente que está entrando é a corrente que está saindo. Imagine que a gente tem um pequeno volume V aqui qualquer, certo? E a gente entra aqui uma corrente, certo? Vou representar aqui como 2 tracinhos, certo? A densidade de corrente, J. E ela sai do outro lado, J, da mesma maneira. Isso aqui na direção Z que a gente está representando. Toda a corrente que está entrando é a corrente que está saindo. Se a corrente que está entrando é a corrente que está saindo, a gente está dizendo o quê? Que a carga total é sempre constante no tempo. Ou seja, a conclusão é que a carga total... Pessoal, eu vou parar aqui a aula. Eu vou mandar no WhatsApp. Daqui a 1 minuto o link novamente, tá certo? Show. Ok, professor. Então vamos lá. A conclusão que a gente estava chegando aqui é que a carga total em V é sempre constante no tempo. Pode parecer um resultado óbvio, certo? Perdão, tá com o microfone aqui, tem que desligar o microfone. Pronto, agora sim. Eu estava ouvindo a minha própria resposta. Pode parecer um resultado óbvio, mas, na verdade, ele é um resultado bem interessante. Por quê? Porque esse resultado diz para a gente que a nossa equação número 1, ou seja, a nossa lei integral de Ampère aqui, que é o BDL igual ao μ0i, que é a corrente, ela só vale
só vale, eu vou destacar isso aqui, só vale quando as cargas e as correntes, não variam ao longo do tempo. Certo? Então, esse é um dos resultados que a gente obtém. O que é que eu posso fazer aqui é o seguinte, olha só, fazendo uso do teorema da divergência, eu posso escrever para J de R, eu posso escrever da seguinte maneira. Eu posso dizer que o divergente da densidade de corrente num determinado volume, dr ao cubo, ele vai ser igual à integral de superfície de JdA. E essa aqui vai ser a nossa equação número 9. Onde essa é uma superfície na fronteira de V. Então, se a gente pegar ali um determinado volume V, S vai ser essa superfície aqui, certo? Que seria a fronteira. E os vetores de A estão todos apontando para fora, como a gente já viu antes, né? Se a gente pegar um determinado Rzinho aqui no entorno, o nosso dA ele está apontando para fora, perpendicular o plano tangente dessa superfície V. Certo? E aí o que é o seguinte, se a gente comparar com a seguinte equação, comparando uma equação I é igual à integral de superfície de JdA, a gente vai ver que essa equação daí, ela representa o balanço, vou botar aqui entre aspas. A Verônica está dizendo que não está conseguindo entrar. A Verônica? É. Ué, ela estava dentro. A gente até falou com ela. Estranho. Saiu. Deve ser. Tô falando com ela aqui, viu? Mesmo link. Só um segundo, tá? Vamos ver se ela responde pra gente. Vai tentar de novo. Pronto. Oi, Verônica, tá ouvindo agora? Alô, Verônica, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá conectando o áudio, né? Acredito que você esteja ouvindo.
Assim que você ouvir, você dá um positivo para a gente aí, certo? Opa, Verônica, tá ouvindo agora? Deve estar com o áudio desligado. Bom, eu vou dar prosseguimento aqui à aula, certo? Então, o que eu estava falando aqui é que Não, ela saiu de novo, não foi? Ela acabou saindo de Deve ser novo. problema da conexão dela. É. A aula vai ser gravada mesmo, depois ela pode ver. Bom. Então, vamos lá. Então, essa equação daqui é uma equação de balanço. Ou seja, desculpe aí, essas falhas técnicas geralmente acontecem, né? Mas a gente tenta solucionar, né? De alguma forma. Ou seja, o que entra e o que sai em relação às cargas. Em relação às cargas. Por quê? A gente sabe que o nosso conceito de corrente, ele é a variação de carga, certo? Ao longo do tempo. A gente sabe disso daqui. De maneira que se a gente pegar esse valor daqui e a gente colocar ele dentro daquela equação anterior, a gente vai obter o quê? Vai obter que dq dt, certo? Ele vai ser igual a menos, eu vou explicar por que esse menos, a integral de superfície de J dA. E essa aqui vai ser a nossa equação número 10. Ok? Observe o seguinte. Se eu disser para você aqui, olha, se, dois pontos, I, que é igual a dq dt, for maior do que zero, isso aqui vai implicar para a gente no seguinte, em que há uma saída de cargas maior do que uma entrada. Se isso for verdade, isso daqui vai implicar que a quantidade de carga Q, a quantidade de carga T dentro do volume ela está aumentando ou ela está diminuindo? Se está saindo mais do que está entrando, obviamente, essa carga ela está o quê? Ela está diminuindo. E se está diminuindo, significa que essa relação aqui, essa relação que a gente está tratando aqui, certo? Ela é uma relação decrescente. E daí o motivo pelo qual a gente está utilizando esse sinal negativo aqui. Esse sinal negativo é justamente disso, é desse decrescimento da carga no interior do volume. E aí sai a justificativa, certo? A taxa de variação de carga no interior do volume V, ela é igual à corrente líquida no interior desse volume. Se você está perdendo essa corrente, obviamente você está diminuindo. Você está perdendo a carga, você está diminuindo essa corrente. Só que isso daí não é só para a carga total no interior, não. Que deve ser constante. Perdão, desculpe. Não é só a carga total no interior que deve ser constante para a gente obter aquele resultado que a gente tinha discutido sobre a lei de Ampère. Que a gente disse que essa carga daqui, para que esse resultado aqui fosse verdadeiro, certo? A carga no interior tem que ser constante. Mas não só a carga, a densidade de carga, certo? Vamos botar aqui o ρ como densidade de carga. No interior, ela também tem que ter uma distribuição constante. Ou seja, ela deve ser igualmente espaçada, orientada no espaçamento, certo? Então, a gente vai chegar aqui na seguinte equação, que a carga total, como função do tempo, ela vai ser a integral de volume da densidade, e aqui a gente está colocando a densidade como função de R, ou seja, da posição, e do próprio tempo, dentro de um elemento de volume.
vai ser nossa equação 11. Você pode botar, mas professor, para que eu vou usar tudo isso? Calma que a gente vai ver daqui a pouco. Esses resultados daqui, todos eles servem para a gente indicar o porquê de que James Clerk Maxwell propôs o termo de corrente de deslocamento para a lei de Ampère, ok? Então, vamos lá. Essa carga em função do tempo, ela é igual à integral de volume. Isso. O Da integrando densidade... é o ρ. Rho, é a densidade de carga, certo? Isso aqui é a nossa densidade de R e T. São os de sentidos carga. dele. Isso, ele está em função desse daí. Só que a gente sabe que ela lá dentro ela tem que ser, deveria de ser constante, né? Igualmente distribuída. Mas a termo matemática a gente está colocando dessa maneira daqui. Só que a gente viu no instante que o quê? Que a gente pode representar essa corrente como sendo dq dt, né? A corrente, né? A gente viu que dq dt, que é a corrente, ela é igual a menos a integral de superfície fechada da densidade de corrente vezes dA. E esse sinal negativo aqui significa que a gente está perdendo carga no interior do volume. Foi isso que a gente discutiu. Então, desse resultado daqui, a gente vai chegar ao seguinte. Eu tenho essa quantidade de carga aqui, Q de T. Então, eu posso escrever da seguinte maneira, que a integral de volume, certo? Aí vamos lá. Se eu derivar em relação ao tempo, aqui, ó, esse valor, perdão, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Se eu derivar em relação ao tempo, dq dt, ok? Aí eu vou ter o que aqui? Se essa função daqui é em função de RT, eu vou usar, obviamente, eu não vou usar a derivada total, né? Eu vou usar o nosso derrom, né? Isso daqui vai ser derrom, que é parcial, e em relação a T, né? De ρ de R de T, d ao cubo R. D ao cubo R. Isso é da equação 11. Não, ainda não. Isso aí é da equação 11. A gente derivou ela em relação ao tempo. Só que um lado foi uma derivada total e do outro lado foi uma derivada parcial, certo? Ah, tá, entendi. É de baixa parcial. Isso. Então, o que é que eu faço? Se eu igualar essa equação 11 com o resultado de que dt é igual a menos a densidade de corrente vezes dA, o que é que eu vou obter? Eu vou obter o seguinte, que a integral de volume de derrom de ρ, derrom de t, de R de t, certo? No volume d ao cubo R, ele vai ser igual a menos a integral de superfície da densidade de corrente pelo elemento de área A, e essa aqui vai ser a nossa equação 12, certo? Esse daqui vai ser a nossa equação 12. Só que é o seguinte, esse resultado daqui, ele não interessa do jeito que está. O que a gente vai fazer agora? Vamos usar o teorema de Gauss. Vamos usar o teorema de Gauss. Teorema de Gauss. Para a densidade de corrente. Para a densidade de corrente. O que é que o teorema de Gauss diz para a gente? Se você pegar aqui, eu escrever uma dada de superfície J, superfície S, de JDA, certo? Eu posso escrever ela equivalente a uma integral de volume do divergente de J em relação ao elemento de volume. Ou seja, eu estou pegando isso daqui, ó, esse JDA aqui, certo? E estou fazendo uso da transformação de Gauss. Aí, no lugar daquele JDA ali da superfície, eu vou colocar essa integral de volume. Ok? E o que é que eu vou obter? Eu vou obter aqui que a integral de volume da variação no tempo de ρ de R de T d ao cubo R
vai ser igual a menos a integral também no volume do divergente da densidade de corrente no elemento de volume dr ao cubo. O que é que eu posso fazer aqui? Está negativo, passa para o outro lado positivo, e eu tenho integral de volume, certo? Um volume dr ao cubo é a mesma integral para os dois. Então, eu posso escrever o quê? Eu posso escrever que a minha integral de volume ela pode ser representada como d rho de ρ, d rho de t, dr de t, d ao cubo, perdão, desculpe, força do hábito. Mas, agora que eu vou ter quem aqui? O divergente da densidade de corrente, agora sim, d ao cubo de r igual a zero. E essa daqui vai ser nossa equação número 13, certo? Vai ser a nossa equação número 13. Só que é o seguinte, essa integral daqui, ela vai se anular em todos os pontos do volume V. Em qualquer ponto do volume V que você pegar, essa integral daqui vai ser nula. É isso daqui que você está dizendo para a gente. Só que o elemento de volume d ao cubo r, ele é diferente de zero. Ele não pode ser zero. Então, qual é a consequência que a gente obtém disso? A consequência que a gente obtém disso é que o que está aqui dentro é que vai ser igual a zero. Então, eu vou escrever isso daqui e já vou separar o termo da densidade de corrente novamente. Vai ser d rho de ρ, de r de t, ok? Em relação a t, vai ser igual a menos o divergente de j, e essa aqui vai ser, nesse caso aqui vai ser de r de t também, vai ser a nossa equação 14. Tudo isso daqui eu estou fazendo justamente para que a gente chegue na nossa corrente de deslocamento. Tá. Isso daqui vai ser a lei de conservação da carga local. Bom, de cara, se J for maior do que zero, se J for maior do que zero, isso daqui vai implicar o quê? Que a variação da densidade de carga, certo? Em relação a T, ela vai ser menor do que zero. E o que isso quer dizer? Novamente, que a carga no interior do volume está diminuindo. Você está vendo que a gente está falando toda hora de termos. A carga no interior está diminuindo, está acontecendo essa variação. E é justamente por isso que há necessidade de se criar a corrente de deslocamento, como a gente vai ver. A corrente de deslocamento. Agora vamos lá, justamente para essa parte. A corrente de deslocamento de Maxwell. Bom, a lei de Ampère, ela vai ficar modificada, certo? Para que essa lei de conservação da carga, ela passe a valer, entendeu? Sempre. A gente sabe que a lei de Ampère, da lei de Ampère a gente tem o seguinte. Da lei de Ampère, uma das consequências que a gente obteve aqui foi que justamente o divergente de J seria nulo. Mas isso daí só é verdade, isso daqui só é verdade nos casos em que φ de R de T não tiver dependência temporal, apenas dependência espacial. Certo?
Ou seja, não depende de T. Se a densidade depender apenas da posição das cargas, então a lei de Ampère ela vai acabar convergindo para isso daqui, certo? Agora vamos lá. De acordo com a teoria eletrostática, que você deve ter visto no período passado, fazendo uso da teoria eletrostática, fazendo uso da teoria. Depois tem esse acento não. Estática. A gente sabe o quê? Que a nossa lei de Gauss ela é expressa da seguinte maneira, que é a integral de superfície de um campo elétrico em função de R e de T para uma determinada superfície dA, ele sempre vai depender da carga no interior. Vai ser nossa equação número 15 aqui, certo? Onde Q de T, como eu falei, é a carga no interior do volume. Q de T é a carga no interior do volume. Se eu não tiver carga no interior do volume, se ela for zero, logo o campo elétrico vai ser zero. Ok? Se a carga for positiva, o campo é de afastamento, se a carga for negativa, o campo é de aproximação. Esse E0 daqui é a permissividade elétrica no vácuo. A gente já viu duas constantes no vácuo. Essas duas constantes elas vão ser muito importantes, porque quando a gente vai trabalhando as equações de Maxwell, um dos resultados mais belos das equações de Maxwell é justamente a velocidade de uma onda se propagando no espaço. É uma das coisas mais lindas que tem, entendeu? É um dos resultados mais importantes que tem na física. Certo? Mas dando prosseguimento aqui, sabendo que Q de T ele pode ser escrito, como a gente já viu, como a densidade de carga um determinado volume, certo? D ao cubo R. A gente pode fazer o quê? Pegar essa carga dali de cima e escrever da seguinte maneira, que a integral de superfície de E de R de T dA ela vai ser escrita como a integral de volume de quem? Da densidade de carga D ao cubo R, e eu vou colocar a permissividade do vácuo aqui fora, certo? Essa daqui vai ser a nossa equação 16, vou colocar aqui embaixo. Então, o seguinte, a gente tem para a integral de superfície, olha o que eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Se eu pegar aqui e colocar o divergente para os dois casos, nesse caso para o campo elétrico e para a densidade no vácuo, imagine que eu possa escrever isso. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar a integral do divergente de E, de R de T, D ao cubo, dA, perdão, dA, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a 1 sobre E0 da integral do divergente da densidade de R de T de D ao cubo de R. Só que é o seguinte, pelo teorema da divergência,
mais 10 minutos de aula para terminar aqui, da divergência. Pelo teorema da divergência, a gente tem o quê? A gente tem que a integral de superfície da densidade de R de T dA pode ser escrito como uma integral de volume, certo? Essa aqui é a integral de volume, do divergente da densidade de R de T de D ao cubo de R. Ou seja, eu posso pegar esse resultado daqui, por essa equação aqui, e jogar ele aqui. De maneira que eu vou obter o quê? Eu vou obter que a minha integral de superfície do divergente de E, de R de T. Agora, repare só, eu estou substituindo a integral volumétrica do divergente de E pela integral de superfície de ρ. Então, eu vou pegar ela e já vou jogar para o lado esquerdo da equação. Isso daqui vai ser o quê? Vão ser duas integrais idênticas, e aí eu posso colocar os dois termos dentro da integral. De maneira que eu posso escrever assim: 1 sobre E0 de ρ de R de T dA, que vai ser igual a zero. E essa aqui vai ser a nossa equação 17. Certo? Só que é o seguinte, a gente sabe que em todo o volume dessa superfície, as integrais, elas são o quê? Elas são nulas. Só que a gente sabe que esse elemento dA aqui, ele é diferente de zero. E o que é que isso aqui implica para a gente? Ele implica que essa parte de dentro da integral, ela é que vai ser igual a zero. Então, a gente vai obter aqui o seguinte, que o divergente do campo elétrico em relação a R e a T vai ser igual a 1 sobre E0 da densidade de R de T, e é a nossa equação 18. E essa daqui, essa equação, ela vai ser a nossa lei de Gauss diferencial. Vamos lá, 7 minutos, a gente ainda vai conseguir chegar lá no resultado da corrente. Vamos lá. Vamos supor que ela também vai, que essa lei de Gauss, ela valha para cargas dependentes do tempo. Esse resultado ele não é trivial, ele não é simples, então a gente vai simplesmente supor isso daqui. Dρ de ρ, dρ de t, de R de t, ele vai ser igual a menos o divergente de J de R de t, foi a nossa equação 14 que a gente usou, né? Aquela equação 14. Fazendo uso disso daqui, a gente vai ter o seguinte, que E0, já passei ele para o lado de cá, do dρ de t, do divergente de E, vai ser igual a menos o divergente da densidade de carga. E essa aqui é a nossa equação 19. Agora vamos fazer o seguinte, olha só. A gente sabe lá da nossa, acho que foi equação 3. A gente obteve o seguinte resultado, que o rotacional de B, certo? Ele seria igual a quem? Seria igual a μ0 vezes a densidade de corrente. Foi um resultado que a gente tinha obtido anteriormente. Equação 5, aliás. Então, vamos multiplicar a equação 19 por μ0 em todos os lados, de maneira que a gente vai ter aqui μ0 E0 dρ de t do divergente de E, certo? Que vai ser igual a menos ao divergente de J de R de t
μ0 aqui. Eu multipliquei dos dois lados. E essa daqui, certo? É uma das nossas equações. Eu vou passar o termo que está na direita para a esquerda e eu vou escrever da seguinte maneira, separando já o divergente. Que o divergente de μ0, J, eu passei ele para a direita, certo? Mais μ0 é 0 do derrom de T de E, que é horrível, de E, ele vai ser igual a 0. Essa é a nossa equação número 20. Agora vamos comparar essa equação daqui com essa equação daqui. Certo? Um dos resultados que a gente viu anteriormente foi o seguinte. O divergente do rotacional de qualquer coisa, ele tem que ser igual a 0. Então, se eu tenho um divergente de alguma coisa aqui, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que isso daqui é isso daqui. Então, eu vou escrever a parte interna da equação 20 como sendo o rotacional de B. Então, vai ser que o rotacional de B vai ser igual a μ0, eu vou botar μ0 em evidência aqui, certo? De J, E0, derrom de T, de E. Ok? E o que é que eu vou fazer aqui? Vai ser minha equação 21. Ora, isso daqui é a nossa densidade de corrente. Se você olhar isso daqui, esse elemento daqui, ela tem a mesma dimensão da nossa densidade de corrente. E aí, a contribuição de Maxwell é justamente essa. Ele chama esse termo daqui de corrente de deslocamento. Então, vai ser μ0 de J mais JD, a nossa equação de número 22. Aonde esse termo daqui é a corrente de deslocamento. E a corrente de deslocamento, aqui, o módulo dela vai ser justamente E0 da derivada em relação a T de R de T. Está aqui a nossa corrente de deslocamento. É a nossa equação 23. E essa daqui foi a grande contribuição que Maxwell acabou por dar dentro do problema do eletromagnetismo. Perceba aqui que a gente tem aqui é justamente uma quantidade que está variando ao longo do tempo. E a gente viu que pela lei de Ampère, ela só valeria se não houvesse essa variação ao longo do tempo. Eu queria fazer uns exercícios antes da gente continuar, mas eu acho que a gente já está se estendendo bastante. Então, vai encerrar aqui a aula